Atos dos Apóstolos, capítulo 20, a partir do versículo 17 ao versículo 38. Eu quero ler esse texto com vocês. O apóstolo Paulo se despede dos presbíteros da cidade de Éfeso, e é uma despedida regada em lágrimas. O momento é encantador, a narrativa é singular. Eu disse hoje de manhã, quem estava aqui de manhã, que há duas narrativas no Novo Testamento que enlevam o meu coração, e que todas as vezes que eu leio e prego, eu fico tocado por essas narrativas. A primeira delas é os discípulos do caminho de Emaús. Aquela breve caminhada daqueles dois discípulos tão cabisbaixos, amargurados, entristecidos, porque afinal de contas, Jesus era o varão, profeta, poderoso em obras, mas tudo isso acabou. E eles então, olhando para baixo, vão caminhando mais ou menos 8 quilômetros, tristes, angustiados, amargurados, como de repente uma grande expectativa que você nutre, e quando você vê que a coisa não acontece, você sabe como é que você sente. Mas o texto diz que Jesus aparece do lado deles. Que texto, irmãos, que texto. A Bíblia diz que Jesus caminha com eles os 8 quilômetros, e ele expõe as escrituras sobre ele, ao ponto deles dizerem assim: quando ele nos pregava a escritura, não nos ardia o coração? Que texto, irmãos. E o outro texto, irmãos, que enche o meu coração, um dos mais encantadores, é essa despedida. A despedida do apóstolo Paulo nas praias da bela cidade de Mileto, quando ele chama os presbíteros de Éfeso para se encontrar com ele, e no meio de um sermão e de uma palavra absolutamente maravilhosa, ele diz uma palavra no meio disso tudo, que quando eles se ajoelham e oram, todos são tomados de um grande pranto. Uma despedida regada em lágrimas. Por quê, pastor? Porque Paulo diz que eles nunca mais veriam o seu rosto. E esse texto, irmãos, junto com o caminho de Emaús, eu confesso a vocês que são os dois textos que mais me apaixonam no Novo Testamento. É claro que todos eles são apaixonantes, mas esses, irmãos, têm elementos que eu vou dizer uma coisa para você, é uma riqueza. Deixa eu ler ele com vocês. Siga comigo, por favor, a leitura. Atos capítulo 20, você em casa, pegue a sua Bíblia, pegue o seu celular, siga conosco a leitura. Diz assim: de Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido no meu espírito, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, eu em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei vós, por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo
vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós, penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder de vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo, e tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Veja agora, irmãos, a conclusão desse sermão tão eloquente de Paulo. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. O tema da minha mensagem breve nessa noite será: como terminar bem. Quando a gente olha para as Escrituras, irmãos, para o Velho Testamento e para o Novo, a gente vê alguns personagens que começaram bem, progrediram bem, mas terminaram, Luan, mal. Você pode me dar o exemplo de um deles? Quem começou bem no Velho Testamento, uma caminhada gloriosa? Porque eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que ninguém começa nada de forma errada, não é, Luan? Eu creio que todos nós, irmãos, quando vamos começar qualquer coisa, nós nos esforçamos sobremaneira para fazer o nosso melhor. Eu, quando me casei com a minha Teresa, há 27, há 27 anos atrás, e talvez você que tenha essa idade, estou vendo Laerte ali, ou outros, nós não entramos, por exemplo, num casamento munidos de armas ruins. Pelo contrário, nós nos esforçamos para fazer o nosso melhor. Por isso, querido, eu creio que começar bem, a grande esmagadora maioria das pessoas começam bem qualquer projeto, porque ninguém é nécio o suficiente para dizer o seguinte: olha, eu vou começar um negócio, mas eu quero começar mal. E certamente durante o progresso da coisa caminhando, você também se esforça, com todos os nossos erros, limitações e problemas, para a gente de repente tentar caminhar bem. Portanto, deixa eu dizer uma coisa para você, querido: iniciar bem é muito bom. Você perseverar no caminho de forma precisa é muito bom. Mas o mais importante de tudo não é começar bem, não é prosseguir bem, é terminar bem. Quando a gente olha para alguns personagens do Novo Testamento, a gente vê que foram homens que começaram bem a sua carreira e terminaram mal. Hoje de manhã deram um exemplo aqui de um deles. Quem foi? Saul. Saul começou muito bem, era bonito, era alto. A Bíblia diz que ele era tão destacado que do ombro para cima ele destacava entre todos os homens. E ele, irmãos, foi ungido por Samuel e teve um ministério até certo ponto abençoado por causa do poderio dos filisteus contra os filhos de Israel.
Saul, querido, fazia as entradas e saídas, e ele também era um grande guerreiro. Começou muito bem o seu ministério, mas vai ver o final da vida de Saul. Consultando feiticeiros e necromantes. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. E para concluir de forma mais dramática a sua vida, o texto diz que numa batalha contra os filisteus, humilhado e envergonhado, ele pede o seu escudeiro para que ele se lançasse na sua própria espada e morresse. Começou muito bem, mas terminou mal. Um outro exemplo, irmãos, que nós vemos no Velho Testamento, o meu diácono disse para mim, e você que está em casa há de convir comigo, foi Sansão. A mãe de Sansão se chamava Manoá. A Bíblia diz que essa mulher, irmãos, era estéril, e ela teve uma visão de um anjo do Senhor, que ali, na narrativa de Sansão, era a personificação do Filho de Deus, uma teofania da segunda pessoa da Trindade, encarnado, muito tempo depois, na pessoa de quem? De Jesus Cristo. A Bíblia diz que ela teve um encontro com esse homem, e ele disse: olha, daqui a um ano eu virei a ti, e você dará à luz um menino, e ele será consagrado ao Senhor desde o ventre materno. E de repente, irmãos, esse menino nazireu, o que significa um nazireu? Aquele que é consagrado a Deus e deveria se abster de 3 coisas: cortar o cabelo, tocar em cadáver e tomar bebida forte. E o Espírito Santo viria sobre esse menino, e ele seria o grande libertador de Israel do poder dos filisteus. Quando esse menino nasce, a sua mãe põe um nome nele. Como é que ele chamava? Sansão. A palavra Sansão significa pequena luz. Sansão significa o iluminado. Sansão, irmãos, nasceu para brilhar. Sansão nasceu para ser luz e para livrar o povo de Israel da opressão do inimigo. Começou bem, um jovem cheio do Espírito Santo, muito forte, embora a sua força não estivesse no cabelo, viu, Benjamim? A força de Sansão estava no Espírito Santo de Deus que era sobre ele. Mas, irmãos, olha que coisa terrível, esse jovem que nasceu para ser o ensolarado, Sansão no hebraico significa o ensolarado, terminou seus dias na mais completa escuridão. Seus olhos foram furados, ele foi preso num cárcere, e o texto diz que ele serviu de burro de carga, rodando uma grande pedra de moinho para dar de alimento para os filisteus. E como se não bastasse, eles se reuniram num grande anfiteatro, e Sansão foi o bobo da corte. E quando Sansão adentra o ambiente, humilhado, cego, espoliado, eles começam a gritar: grande é o nosso Deus Dagom, que nos entregou nas mãos o nosso inimigo. Começou muito bem, mas terminou muito mal. Você conhece a história de Sansão? Não conhece, Benjamim? Como é que termina a história de Sansão, Samuel? Vou te contar. A Bíblia diz que Sansão, sendo chacota diante de um anfiteatro cheio dos filisteus adorando o seu rei Dagom, ele faz uma oração. Ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me assiste mais uma vez, para que eu possa te glorificar, pelo menos essa vez na minha vida. E a Bíblia diz que a força e o poder, através do Espírito Santo, vieram de novo sobre Sansão. E ele então pede ao moço que encostasse as mãos dele nas colunas que sustentavam o anfiteatro. E quando ele coloca a mão nas 2 colunas, ele ora. O Espírito Santo vem sobre ele, porque no Velho Testamento o Espírito Santo vinha e saía. É só depois do Pentecoste, em Atos 2, que ele veio para
ficar. E o Espírito Santo veio sobre ele, e ele, irmãos, num gesto supremo, empurra as colunas, e o texto diz que tudo veio abaixo. E Sansão matou mais filisteus naquele dia do que todos os dias da sua vida. Mas ele também foi junto. Sansão, irmãos, é um dos grandes e conhecidos casos de suicídio na Bíblia. Não é, Laerte? Sansão, irmãos, começou bem, mas terminou mal. O apóstolo Paulo, irmãos, ele chega na igreja de Éfeso, quando ele retorna da sua segunda viagem missionária, Atos capítulo de número 18. Ele passa na grande cidade de Éfeso, e ali ele deixa um casal muito abençoado, Priscila e Áquila. E o interessante é que quando ele chega em Éfeso, ele prega na sinagoga, eles insistem com Paulo para ficar, mas ele não fica. Ele precisa ir embora. Por quê? Porque a segunda viagem missionária de Paulo foi a mais longa que ele fez. E ele queria voltar para Antioquia, a igreja de origem, lembra em Atos 13? E ele queria dar um relatório de tudo que Deus fizera através das suas mãos e dos seus colaboradores. Ele deixa Priscila e Áquila lá em Éfeso e de repente entra no navio e vai embora. O texto diz isso em Atos 18, versículo de número 23. Ele chega então em Antioquia, ali ele dá um relatório para as pessoas, e ele então sai de novo na sua terceira viagem missionária. Qual é a estratégia de Paulo? Versículo 23 no capítulo 18, ele vai para a região da Galácia, ele vai para a região da Frígia, onde na sua primeira viagem missionária ele fundou várias igrejas, e ele faz um tour por aquelas igrejas, abençoando as igrejas, incentivando os discípulos e pastoreando aquelas igrejas. E nessa terceira viagem missionária de Paulo, quando ele faz esse tour pela região da Galácia, certamente a igreja dos Gálatas e várias outras igrejas, a Bíblia diz que ele então chega de novo na cidade de Éfeso, Atos capítulo 19. Na cidade de Éfeso, irmãos, quando Paulo chega, ele encontra o casal, Priscila e Áquila. Eles estão lá trabalhando e já tem muitos discípulos. Igreja fundada pelo apóstolo Paulo por ocasião da sua vinda da segunda viagem missionária. Mas quando Paulo chega em Éfeso, irmãos, Deus realizou coisas poderosas pelas mãos desse homem. Um grande avivamento aconteceu na cidade. Os espíritos imundos saíam correndo das pessoas e gritando no simples toque de um lenço ou de um instrumento da roupa de Paulo. É por isso que tem gente em alguma igreja imitando esse negócio, né? Mas é Paulo que fazia isso, viu? Houve um grande avivamento naquela cidade, Atos capítulo 19, ao ponto, irmãos, das pessoas trazerem os seus livros de magia e de feitiçaria, e queimarem esses livros em praça pública. O texto diz, irmãos, que um grande montante de dinheiro poderia ser arrecadado com esses livros. Engraçado que o texto fala até o valor, 50 mil denários, versículo 19. Eu fico imaginando, será que alguém contou isso? Quanto que custavam esses livros? Um denário é o salário do trabalhador de um dia. O texto diz que a quantidade de literatura que eles queimavam chegou a mais de 50 mil denários. Sabe o que significa isso, irmãos? Um grande avivamento aconteceu naquela cidade, ao ponto das pessoas pegarem os seus livros de feitiçaria e bruxaria e queimarem em praça pública. A Bíblia diz que por 3 meses, quando Paulo chega em Éfeso, ele usa a sua estratégia de pregar primeiro na sinagoga. E depois, irmãos, quando os judeus se levantaram contra ele, na sinagoga, ele passou a discorrer numa escola chamada Escola de Tirano. E aí ele começa a ensinar por 2 anos. E sabe o que o texto diz? Que nesse intervalo, todos os habitantes de Éfeso e quase todos os habitantes da Ásia, naquela grande região que hoje é a Turquia, ouviram a palavra de Deus. O ministério, irmãos, maravilhoso. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Todas as vezes que alguém se levanta para ser um homem de Deus, a perseguição vem. Atos capítulo 19 termina dizendo que um homem chamado Demétrio, presidente dessas associações que tem por aí, ele era presidente de uma associação de ourives que fazia imagens da deusa Diana.
E quando esse homem vê, irmãos, que o negócio dele, a associação vai para a bancarrota, porque existe um grupo de pessoas ali que estão pregando, e as pessoas estão abandonando a feitiçaria, a idolatria e tudo que existe na cidade, porque Éfeso era a grande guardiã da deusa Diana, a protetora dos efésios. E aí, irmãos, esse homem incentiva um tumulto na cidade. As pessoas se agregam a esse homem e levam os discípulos, os companheiros de Paulo, não Paulo, depois você lê lá, levam para um grande anfiteatro, e ali, irmãos, é uma grande assembleia de quase muitos habitantes da cidade, e um grande alvoroço, quase um linchamento acontece. Por 2 horas eles gritavam: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, e por 2 horas, irmãos, quase esses homens se arremeteram contra os discípulos de Cristo. Mas graças a Deus, irmãos, que um homem, levantou a voz, colocou paz na assembleia, e a assembleia se dissolveu. E a Bíblia diz que Paulo ainda permaneceu um tempo em Éfeso, e depois se despediu dos discípulos. Para onde Paulo foi? Primeiro, Atos 20, Paulo foi para Macedônia, para a igreja de Filipos. O texto diz que ali ele permaneceu 3 meses, só que alguns judeus se levantaram contra ele, e ele então vai para a Grécia. Pastor, qual igreja que ele deve ter ido? Tessalônica. E ali ele passou um tempo, mas também ali ele foi perseguido. Ele volta para Macedônia, para a igreja de Filipos. E depois da igreja de Filipos, ele pega um navio, encontra com seus colaboradores em Assos, vai por terra. Enquanto eles vão de navio, eles chegam em Mileto, e Paulo encontra com eles lá. Mileto, irmãos, é uma cidade praiana, onde tinha um porto. Ficava mais ou menos 125 quilômetros da grande cidade de Éfeso. E o texto diz que Paulo não queria voltar a Éfeso. Por quê, pastor? Porque ele disse que precisaria ir a Jerusalém, porque o plano do apóstolo Paulo é levar o evangelho a Roma. Mas quando ele chega em Mileto, irmãos, ele quer se despedir. E aí, meus amados, chegamos ao nosso texto. Quando ele chega na bela cidade de Mileto, ele manda um recado para os presbíteros de Éfeso, 125 quilômetros. Pastor, esses homens andaram quantos dias para se encontrar com Paulo? Talvez 5 dias para ir, 5 para voltar, porque naquele tempo era a pé. E Paulo então, quando os presbíteros chegam, irmãos, a Bíblia diz que Paulo faz um sermão maravilhoso. Em primeiro lugar, do versículo 17 a 21, ele faz uma retrospectiva do seu próprio ministério. E ele fala que durante 3 anos, ele não cessava de admoestá-los, a cada um em lágrimas. Depois, no versículo 22 ao versículo 27, Paulo compartilha com eles os seus planos. Estou indo a Jerusalém, e a única coisa que eu sei é que de cidade em cidade o Espírito Santo me diz que eu encontrarei cadeias e perseguições. Depois o apóstolo Paulo faz uma exortação para a sua liderança, versículo 28 ao 32. Atentai por vós mesmos e pela igreja de Cristo, que ele comprou com seu sangue. E por fim, querido, ele dá um testemunho breve de como ele se comportou perante eles. Não cobicei prata nem ouro de ninguém. Pelo contrário, o meu ministério, eu que me sustentei. E depois disso, vem a despedida. Quando você vê Paulo dizendo, por exemplo, no versículo de número 26, estou limpo do sangue de todos vocês. Sabe o que significa isso? Comecei bem, prossegui bem e terminei bem. Que ministério glorioso, irmãos, do apóstolo Paulo na cidade de Éfeso. Que exemplo para nós hoje, irmãos. Que coisa gloriosa de alguém que começou, prosseguiu e concluiu bem, ao ponto dele dizer:
nenhum de vocês verão mais o meu rosto, mas eu estou limpo do sangue de todos. Sabe o que significa isso, querido? Eu concluí. Aquilo que Deus me propôs para fazer aqui, eu terminei. Agora eu faço uma pergunta: como terminar bem? Rapidamente, querido, eu quero deixar para você nesse texto belíssimo 4 recomendações de Paulo, para que eu e você também terminemos bem. Não fiquemos à deriva, não ficamos pelo meio do caminho, mas aquilo que a gente começar, a gente terminar, para a glória de Deus, amém? Pastor, quantas recomendações são estas? Rapidamente, 4 recomendações, para que eu e você possamos concluir. Concluir o que, pastor? A caminhada, o projeto, a jornada, o caminho pelo qual Deus de repente colocou nas suas mãos. Como terminar bem? Que recomendações são essas? Em primeiro lugar, irmãos, a primeira recomendação de Paulo para terminar bem é o seguinte: primeiro, nunca perca a visão de que o seu chamado é para servir. Olha o versículo 18, por favor, e 19 comigo. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Pastor, como é que Paulo se conduziu em todo o tempo? A resposta está no verso 19: servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Em outras palavras, irmãos, Paulo faz uma retrospectiva do ministério, dizendo o seguinte: eu estive entre vós em todo o tempo, servindo a Cristo. Essa é a primeira e grande recomendação, irmão. Se você quer terminar bem, nunca se esqueça de que o nosso chamado é para servir. Paulo era um servo de Jesus Cristo, e na sua retrospectiva, ele deixa isso muito claro. Desde o dia que eu pisei em Éfeso, eu servi ao Senhor. Mas pastor, como é que ele serviu? Por conveniência? Porque eu vou dizer uma coisa, irmãos, tem muita gente servindo a Cristo por conveniência. Pastor, o que é servir a Cristo por conveniência? É só quando a circunstância é boa, é só quando tudo vai bem, é só quando eu me sinto confortável, é só quando tudo assim está a meu favor, aí eu até posso ajudar. Mas Paulo, irmãos, nos ensina uma grande lição nessa noite. Para você completar a carreira, para você terminar bem, você não pode se esquecer de que o seu chamado é para servir a Cristo, não por conveniência, mas principalmente por convicção. Por quê, pastor? Porque ele diz que primeiro ele serviu a Cristo em humildade, em lágrimas e nas provações. Tem muita gente, irmãos, que só serve a Cristo quando tudo vai bem. Tem muita gente, irmãos, que abraça o Evangelho só quando as circunstâncias são glamourosas. E Paulo nos ensina uma grande lição. Se você quer terminar bem, querido, não seja mercê das circunstâncias. Não seja alguém que ande como Tiago capítulo 1, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Não ande, querido, por conveniência, porque Deus quer cristãos que andem por convicção. Pastor, o que é andar por convicção? É você prosseguir a despeito das lágrimas, das lutas e das provações. É isso, irmãos, que Paulo deixa muito claro. Você quer terminar bem, querido? Seja um servo. E seja um servo humilde. Porque muitas vezes a gente até começa humilde, mas quando de repente a coisa toma corpo, talvez você se exalte, se torne soberbo, ache que você é o cara, e a humildade te abandona, e de repente você fica no meio do caminho. A primeira recomendação do apóstolo Paulo:
se você quer terminar bem qualquer jornada da sua vida, nunca se esqueça de que o seu chamado é para servir, não por conveniência, mas por convicção. Amém? Pastor, qual a segunda recomendação? Por favor, confira comigo o verso 20. Jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Segunda recomendação, querido, se você quer concluir a sua caminhada, o seu chamado, nunca perca a visão de que o seu chamado é para edificar a comunidade. Nunca perca a visão, querido, que Jesus não te chamou para ser uma andorinha para fazer verão sozinha. Nunca perca, querido, de vista o que o apóstolo Paulo disse aqui no versículo de número 20: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa. O alvo de Paulo era a comunidade. O alvo de Paulo, irmãos, não era ele. O alvo de Paulo era edificar essa comunidade gloriosa, o qual ele se esforçou sobremaneira. O texto diz que ele anunciava coisa proveitosa. Sabe o que significa isso? Paulo queria a edificação do corpo de Cristo. Escreveu isso aos Coríntios. Portanto, querido, se você quer terminar bem, abandone o egoísmo, viu? O mundo não gira em torno de você. Egoísmo é quando você olha apenas para o seu ego. Mas o cristão, irmãos, ele é chamado para ser altruísta. Pastor, o que é altruísmo? É você ter os olhos para os outros, para a comunidade. É lá, querido, que o sentido da sua vida vai ser encontrado, e não em andar apenas olhando para você. O interessante nesse texto, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele pregou o evangelho todo. Ele pregou para todas as pessoas, e ele pregou em todos os lugares. Veja que coisa gloriosa que no versículo 20 ele diz: ensinando publicamente também de casa em casa. Sabe o que significa isso, irmãos? Ele pregou na sinagoga, ele pregou na escola de Tirano, e ele pregou na casa dos crentes. À medida que o evangelho ia produzindo novos convertidos, ele pregava na casa, ele pregava na escola, ele pregava na sinagoga, ele pregava nas praças, ele pregava em todos os lugares, ele pregava para todas as pessoas, e ele pregava, irmãos, o evangelho todo. Versículo 27, eu vos anunciei todo o desígnio de Deus. Verso 27, que homem é esse, pastor? É um homem que se preocupa com a comunidade. Aonde a comunidade se encontra, o apóstolo Paulo está lá. Quer terminar bem, querido? Para de se preocupar com você. Tire os olhos de você. Quer terminar bem, querido? Põe os olhos em Cristo e coloque os olhos na comunidade, o qual Cristo te inseriu, e você vai terminar bem. Paulo, irmãos, nos ensina uma grande lição: nunca se esqueça, nunca perca a visão de que o nosso chamado é para edificar a comunidade. É para isso que Deus te chamou. E o apóstolo Paulo dizia que ele se esforçava sobremaneira para que ele mesmo não fosse desqualificado. Em Corinto, irmãos, ele dizia que ele esmurrava o próprio corpo. A imagem é bonita, né? A imagem é de um atleta que de repente se fere por causa de uma autodisciplina imposta, para que ele não fosse desqualificado diante de Deus. Agora eu pergunto, Paulo fazia isso tudo por quem? Pela igreja. Ele era esse atleta disciplinado, que esmurrava o seu corpo, para que a glória fosse de Cristo, e a igreja nascesse poderosa. Você quer terminar bem, querido? Coloque os olhos na comunidade. Busque edificar a comunidade. Nós estamos no 4º mês de pandemia.
precisamos parar de olhar para nós mesmos. Precisamos começar a voltar os nossos olhos para a comunidade e buscar a edificação dessa comunidade. Amém? Pois assim você vai terminar bem. Pastor, qual a terceira recomendação para se terminar bem? Versículo de número 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, irmãos, nunca perca a visão de cultivar relacionamentos intencionais. Pastor, o que significa isso no versículo? Volta lá que você vai entender. Testificando tanto a judeus como a gregos. O que significa isso, pastor? Paulo era um homem inclusivo. O que é ser um homem inclusivo? Era aquele homem que deixou o gueto dos judeus e abriu o evangelho a todos os povos, tribos, línguas e nações. Ele testemunhava não só aos judeus, mas também aos gentios. Sabe o que significa, irmãos? Ele era um homem que buscava, anelava, se esforçava por relacionamentos não apenas do seu grupinho, não apenas, irmãos, daqueles que estão ao seu ladinho, não apenas daqueles que fazem parte, entende? Do grupo de amigos, mas era um homem, irmãos, que abriu as portas do evangelho. Eu acho que Paulo, ele funcionou igual Samuel no Velho Testamento. O texto diz, irmãos, que no Velho Testamento, antes de Samuel, não tinha profeta. Ele foi aquele que alavancou a escola dos profetas. A religião de Israel estava um lixo com o período dos juízes, e a Bíblia diz que quando Samuel foi levado para a casa de Eli, ele abriu o templo. Olha que imagem bonita. É ele que abriu o templo. Paulo foi assim. Paulo abriu o evangelho para quem, pastor? Para o preto, para o branco, para o rico, para o brasileiro, para o africano, para o intelectual, para aquele que não tem nada, para aquele que tem tudo, para todos os povos, em todas as terras. O apóstolo Paulo foi um homem inclusivo. Pastor, o que significa isso? Construir relacionamentos com muitas pessoas, com várias pessoas, para abrir o evangelho àqueles que não conhecem, testificando tanto a judeus quanto gregos. E aí eu digo o seguinte, irmão, você quer terminar bem? Cultive relacionamentos intencionais. Por quê? Porque Paulo, quando incluía as pessoas no seu rol de amigos, de conhecidos, de pessoas que ele se relacionava, ele tinha um alvo, ele tinha uma intenção. Qual é? Testificando o arrependimento e a fé em Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Paulo cultivava relacionamentos para levar essas pessoas a Cristo. Você quer terminar bem, querido? Seja uma mulher intencional, seja um homem intencional. Abra o seu coração para as pessoas, saia do seu grupinho confortável, saia das suas quatro paredes. Tenha a intenção de cultivar relacionamentos com várias pessoas, vários grupos de pessoas. Por quê? Porque eu preciso testificar o arrependimento e a fé em Jesus. Olha lá. Será que é? Se depender de mim e de você? Você quer terminar bem, querido? Saia da bolha. Saia do grupinho. Saia daquele, entendeu? Daquele gueto de pessoas que pensam só igualzinho a você. E entenda que o evangelho é inclusivo, é transbordante, é sacudido, é recalcado, é para todos os povos, todas as línguas, todas as nações, e que Deus vai usar, sabe quem? Você. Não me interpretem mal, você que está em casa. Eu não estou dizendo que a gente não pode ter um grupo de amigos, né, meu presbítero? Eu não estou dizendo que você pode ter um grupo de companheiros pelos quais você se relaciona de forma mais profunda. Oxalá um pastor tivesse isso.
Eu não estou dizendo que você pode ter um grupo de amigos que se reúne, dá e recebe, mas eu estou dizendo que a vida cristã não pode ser só isso. Ela é muito mais. A IPVO não é uma casa para os crentes, porque senão nós mudava a logo. Ela é uma casa para... Você quer terminar bem? Saia, querido. Saia da casa. Saia da clausura. Se relacione com as pessoas. Pastor Luciano, no início desse ano, no ano passado, eu não lembro, Kleber, eu fui convidado para dar uma palavra pelo Vitinho. Não, pelo Lucas. Desculpa, pelo Lucas. Um jovem político de Maringá fez uma reunião com vários pré-candidatos a vereador dessa cidade, Luiz. E como ele me tem assim alguém, né, pela misericórdia e graça de Deus, que pelo menos tenta pregar a palavra de Deus, ele me convidou para abrir essa reunião dando uma palavra, não é, Jeremias? E lá estava eu, pastor Luciano, postei até uma foto no Instagram, tem uma foto minha no Instagram, e eu estava lá, Kleber, na abertura dessa reunião, muitas pessoas, um salão grande como esse, devia ter mais ou menos umas 120 pessoas, políticos, jovens, isso me chamou a atenção, fiquei tão feliz, jovens, o Vitinho estava lá, e de repente, irmãos, quando começou a reunião, me passaram a palavra, e pela graça de Deus eu peguei a minha Bíblia, e fiz aquilo que eu sei fazer, pregar o Evangelho. Aquela reunião de políticos, ou de pessoas querendo se candidatar, pré-candidaturas, vereadores e prefeitos, e várias pessoas, de Mandaguaçu, de várias cidades. Estava lá o pastor Luciano, pregando o Evangelho no meio político. Não é que teve gente que falou que eu estava me envolvendo na política? Não é que tem gente que de repente pensou assim, o que o pastor Luciano está fazendo lá, rapaz? Junto com aquelas pessoas. Aí a minha resposta é, o que você deveria fazer. O que você deveria fazer no seu trabalho. O que você deveria fazer onde Deus te colocou. O que você deveria fazer para ser uma pessoa que constrói relacionamentos intencionais. Eu estava lá para conquistá-los para Cristo. Eu estava lá para eles entenderem que existe um Deus todo-poderoso, e que se Ele for o Senhor da vida deles, certamente a jornada deles ia ser feliz. Amém, Luan? Você quer terminar bem, querido? Saia do grupinho. Saia dessa coisinha, que muitas vezes a gente se enclausura nela, e se esquece, irmãos, que o Evangelho para todos, é inclusivo e não exclusivo. E para isso, sabe o que você tem que fazer? Cultive relacionamentos intencionais. Sabe o que é isso? Se relacione com o maior grupo de pessoas diferentes possível, para que você seja um instrumento de Deus na vida delas. Posso ouvir um amém? E último, eu termino. A quarta e última recomendação, irmãos, não poderia ser nada mais além do que o verso 24. Esse verso é muito lindo, irmãos. Paulo termina a retrospectiva do ministério dele dizendo o seguinte: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Você quer terminar bem, querido? Então vai a última recomendação. Nunca perca a visão de entregar-se completamente a uma causa maior do que você. Nunca perca a visão de entregar-se plenamente a uma causa maior do que você. Sabe o que Paulo escreveu? Eu não considero a minha vida de nenhuma importância, a não ser que eu complete a carreira que eu recebi de Jesus. Sabe o que significa isso, querido?
O sentido da vida de Paulo não estava nele. O sentido da vida de Paulo não estava nas coisas que ele conquistava. O sentido da vida de Paulo estava numa coisa muito maior acima dele. E isso era o sentido da vida desse homem, de viver ou morrer por isso. Você sabe por que tem muita gente que começa bem e não termina? Porque o sentido da vida dele está na própria coisa. E Paulo, irmãos, nos ensina uma grande lição. Entregue-se completamente e plenamente a uma causa acima de você. Sabe por quê? Porque talvez essa causa pela qual você esteja lutando dramaticamente, Deus pode tirar de você, viu? E quando Ele tirar tudo de você, bens desse mundo e coisas palpáveis, a minha pergunta é essa: o que vai restar? Que carreira você vai completar? Mas Paulo, irmãos, nos ensina uma grande lição. Eu não considero a minha vida preciosa, contanto que complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando a gente se compromete com uma causa maior do que a nossa, uma causa nobre, uma causa sublime, uma causa que não está em nós, aí a paixão, a entrega, a abnegação, a sacrifício. Sabe por quê, querido? Porque essa causa vale a pena. É por isso que Paulo aos Filipenses diz: o morrer para mim é lucro. Você sabe quando que o morrer é lucro? Quando eu me dedico a algo acima de mim, quando eu luto por algo além de mim, quando eu me sacrifico por algo que ultrapassa as coisas desse mundo e deságua na eternidade. Sabe por que tem muita gente ficando à beira do caminho, irmãos? Porque só pensam aqui, só lutam por aqui, só constroem coisas aqui. E aí eu pergunto, irmãos, você morreria pelo seu restaurante? Morreria? Perguntei hoje ao meu presbítero Edson: você morreria pela sua empresa? É óbvio que não, irmãos. É óbvio que você não morreria pelo dedo de moça. É óbvio. Sabe por quê? Porque se você morresse pelo dedo de moça, você estava frito. Mas engraçado, irmãos, Paulo disse assim: eu não considero a minha vida preciosa para mim. Sabe por quê? Porque a minha causa é outra. Eu luto por outra coisa, eu me esforço por outra coisa, eu me entrego plenamente para outra coisa. E aí, se tirar tudo que eu tiver, eu continuo e vou terminar bem. Sabe por quê? Porque a causa é maior do que eu. Deixa eu terminar. Eu tive um presbítero lá na Betel. Tereza lembra e sabe muito bem quem é. Ele tinha uma fábrica de sapato. Lutavam com muita dificuldade. Viu, Edson? Escuta essa. 2 irmãos eram sócios, os 2 irmãos meus presbíteros. Se alguém estiver me assistindo de Belo Horizonte lá, vai testemunhar isso aí. Uma fábrica de sandália feminina. Um dia à noite, irmãos, me lembro como se fosse hoje. Tivemos um culto na igreja abençoado. Quando eles voltaram para casa, e esse meu presbítero morava num apartamento, num prédio que ele construiu em cima da fábrica de sapato. Ele liga para mim apavorado. O que aconteceu? A fábrica de sapato pegou fogo. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, irmão, só em televisão. Quando ele me liga, eu saio apavorado da minha casa, vou até o bairro dele. Ele morava e mora até hoje no Floramar. Peguei o meu carro e fui em direção à fábrica. Quando eu cheguei lá, irmãos, estava tudo destruído. Todas as máquinas queimadas. Todos os materiais para fazer os sapatos queimados. Porque tem cola, né, meu diácono?
e aquilo pega fogo. Irmãos, o sistema dele de elétrico, tudo escuro. Quando nós chegamos, os bombeiros tinham acabado de conseguir apagar o fogo, mais ou menos, uma fumaça, um cheiro, uma visão assim, de filme. Eu me lembro como se fosse hoje, eu sinto até o cheiro no meu nariz. Nós entramos dentro da fábrica, ele acendeu uma lanterna, irmãos. Nós entramos dentro da fábrica com água até aqui, uma escuridão, irmãos, um breu. E ele com a lanterna olhando as coisas, o que tinha sobrado. Sabe o que sobrou? Nada. E eu entrei naquele lugar, irmãos, um cheiro de fumaça. Botei um pano no rosto, iluminando o segundo andar, o estoque de couro. Tudo foi embora. Irmãos, eu me lembro como se fosse hoje. Eu, ele e o outro presbítero, irmão dele, sócio, no meio da fábrica, num breu horroroso, com água até aqui, com a lanterna na mão. Nós fizemos uma oração. E eu orei. Falei: Senhor, obrigado, porque o que pegou fogo são coisas materiais. Senhor, obrigado, porque o Senhor é poderoso para reconstruir isso tudo. Senhor, obrigado, porque o Senhor preservou a vida da família que mora no segundo andar, e o fogo não chegou lá. Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor pode reconstruir essa fábrica muito melhor do que ela é. E Senhor, muito obrigado, porque a esperança dos teus servos não estão aqui. Em nome de Jesus, amém. Vai lá em Belo Horizonte hoje e vê a fábrica deles. É muito mais bonita, muito mais moderna, muito mais, operacional do que era no passado. Pastor, por que eles não ficaram na beira do caminho? Porque eles se entregaram a uma causa que está acima deles. Louvado seja Deus, amém. Irmãos, depois que Paulo terminou o seu sermão, eu quero concluir com esse texto tão bonito. A Bíblia diz que, tendo dito essas coisas, ele se ajoelhou. E permitam-me, irmãos, pensar que ele estava na praia. Por quê? Porque o texto diz que, quando ele termina, eles o acompanharam ao navio. Eu fico imaginando que depois que ele terminou essas palavras, todos eles se ajoelharam. E a Bíblia diz que ele orou. Está aí no texto. O texto diz, irmãos, que Paulo orou com todos eles. E quando ele termina de orar, irmãos, a Bíblia diz que houve um grande pranto. Lágrimas tomaram conta dos seus olhos. E o texto diz que eles abraçavam afetuosamente o apóstolo Paulo e o beijavam. Porque ele fez um sermão bonito? Não. Porque ele começou bem, prosseguiu bem e terminou tão bem que o texto diz que eles ficaram entristecidos e choraram tanto, porque Paulo os havia dito que eles nunca mais veriam o seu rosto. Sabe o que é isso, irmãos? Terminar bem. Terminar com um beijo. Terminar com um abraço. Terminar com um legado, irmãos, que se perpetua de geração em geração. De alguém que começou bem, prosseguiu bem e terminou bem. Quem quer terminar bem? Quem quer terminar bem?
Se você quer terminar bem, meu irmão, primeiro, nunca perca a visão de que você é um servo. Sirva por convicção, não por conveniência. Você que está em casa. Aquele que serve por conveniência não serve para servir. Sirva a despeito das lágrimas. Sirva a despeito das provações. Sirva a despeito das circunstâncias. Você quer terminar bem? Nunca perca a visão de que o seu chamado é para edificar a comunidade que você está inserido. Não viva para si mesmo. Porque se você viver para si mesmo, e eu falo isso de cátedra, você vai terminar sozinho. Viva para a comunidade. Terceiro, nunca perca a visão de que você precisa ser uma pessoa acolhedora. Cultivar relacionamentos intencionais. Abrir a sua vida para o maior número de pessoas possível. Ter um encontro com Cristo através de você. Que coisa gloriosa, hein? Em último lugar, nunca perca de vista, e esse é muito importante, que existe uma causa acima de você e de mim, pela qual você deve e pode se entregar plenamente. E aí sim, a paixão, o sacrifício, a abnegação, todas essas virtudes vão fazer de você uma pessoa que não desiste. Por quê? Porque a causa que você serve é honrosa demais, é sublime demais. Amém? Bem que o apóstolo Paulo, na hora que ele abraçou os seus presbíteros na praia e eles o beijaram, bem que ele poderia ter concluído o seu sermão assim: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Você que está em casa aí, a minha oração é que você termine bem a jornada que Cristo colocou nas suas mãos. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Queria convidar o meu presbítero. Vem cá, meu presbítero. Meu presbítero Edson, gente muito boa, pastorzão. Maravilhoso Deus, nós ouvindo essa mensagem, o Senhor possa levar a cada um para os seus lares, e aqueles que estão nos seus lares possa trilhar esses passos. Quando ouvimos, ó Deus, aquilo que a Tua Palavra nos ensina, nós ficamos, ó Deus, a pensar naquilo que é proposto para a nossa carreira. Pai, nos ajuda, ó Pai, nos dê força, nos dê entendimento, ó Pai, para que possamos fazer o melhor de nós, ao servir, ó Deus, com muita humildade, e buscar no Senhor, ó Deus, com muita excelência, no nosso meio, para que saímos dele e possamos atingir a comunidade, a cidade. Pai, nos ajuda, ó Pai, nos capacita, e que no Senhor encontramos força e esperança, e que no Senhor haja toda alegria em nós, para que possamos, ó Deus, cumprir, ó Deus amado, aquilo que é proposto para cada um de nós. O Senhor nos atribuiu dons, o Senhor nos atribuiu a cada um de nós dons, ó Pai, específicos, e que possamos, ó Deus, contra tudo que muitas vezes diz de nós estarmos enclausurados, Pai, mas que possamos, ó Deus, anunciar, servindo o próximo, que isso possa fazer parte das nossas
nossa caminhada todos os dias, fazendo isso com muita retidão, com muita excelência, fazendo isso com respeito, fazendo isso com amor. Que no amor de Cristo, em nós temos essa total abertura com o próximo. Pai, ajuda cada um de nós. Esteja levando cada um para os lares, e aquele que nos ouviu nesta noite no seu lar, possa pensar em tudo que aqui foi falado, canções maravilhosas, letras profundas, palavra pura de Deus para as nossas vidas. Pai, que tenhamos, ó Deus, esta noite a pensar, a semana a pensar, e que possamos não estar só fazendo, ó Pai, como presença aqui, mas que todos os dias Cristo possa estar falando conosco através das orações e das leituras. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, ó Deus, agradecidos, e que o Senhor leve em paz, guarda-nos e protege-nos na santa e carinhosa mão do Senhor sobre as nossas vidas. É no nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém. 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 Que Deus abençoe a todos.